Um Boeing 737-800 está se alinhando para a aproximação final. De repente, o piloto automático começa a virar a aeronave na direção errada. Quantas falhas técnicas são necessárias para os pilotos começarem a desconfiar da aeronave? E quando começam a desconfiar, o que acontece? Fique ligado. Um enorme agradecimento à Brilliant por patrocinar este vídeo. Na manhã de 30 de dezembro de 2016, uma equipe da Royal Air Maroc se preparava para voar com seu Boeing 737-800 do Aeroporto Internacional Rabat Saïl, no Marrocos, até o Aeroporto Paris-Orly, na França. A tripulação de voo era composta por um capitão muito experiente, de 47 anos, voando com um primeiro oficial sênior de 30 anos, ambos bastante experientes neste tipo de aeronave. Junto com eles estavam 4 tripulantes de cabine e os pilotos analisavam atentamente o material de briefing pré-voos, porque eles podiam ver que o tempo em seu destino, Paris-Orly, não seria muito bom. A previsão era de neblina, até mesmo neblina congelante, com visibilidade muito ruim. O funcionamento é o seguinte: se você está partindo em um plano de voo, regras de voo por instrumentos, o que sempre ocorre em voos comerciais. Você precisa garantir que o tempo no seu destino seja bom o suficiente para você iniciar uma aproximação com a taxa mínima de aproximação disponível. No caso de Paris-Orly, isso é chamado de aproximação ILS categoria 3. Isso significa que os pilotos podem descer até uma visibilidade de apenas 200 metros. Eles precisam enxergar a pista a 50 pés de altura, assim que passarem seu limiar. Você também precisa ser capaz de ir para o seu aeroporto alternativo, que na verdade precisa de um clima melhor do que o atual. Portanto, o aeroporto alternativo também deve estar bem equipado. Para permitir abordagens ILS de categoria 3, é necessário ter um clima adequado para realizar uma abordagem ILS de categoria 1 no seu aeroporto alternativo. Agora, em vez de 200 metros, normalmente é necessário cerca de 550 metros de visibilidade. Se não houver uma categoria 3 disponível no seu alternativo, você precisará de mínimos de aproximação. As regras foram estabelecidas para que, se algo ocorrer com os instrumentos da aeronave, por exemplo, ao voar para o destino, você ainda poderá desviar e fazer uma aproximação bem-sucedida no seu alternativo. O tempo deve ser melhor no destino. Então você pode partir se o tempo estiver pior do que a melhor previsão disponível para lá. Mas nesse caso, você precisa carregar combustível suficiente para poder levá-lo a 2 bons alternativos, onde o tempo é melhor do que o segundo melhor auxílio de aproximação. Mas naquela manhã, a tripulação viu que o tempo permitiria o voo. Uma aproximação ILS de categoria 3 em Paris-Orly, e que o tempo em Lyon estava um pouco marginal, mas ainda era melhor do que a categoria 1. Eles tinham o tempo legal necessário para seguir em direção a Paris. Mas como o tempo estava um pouco marginal, o capitão decidiu elevar 1 tonelada a mais do que o combustível mínimo necessário. Isso permitiria que ele entrasse e esperasse em uma órbita de espera. Por exemplo, caso houvesse filas chegando em Orly, ou se encontrassem algum outro problema, eles teriam um pouco mais de tempo. Os pilotos prosseguiram com seu briefing e verificaram os NOTAMs. NOTAMs é uma lista de itens que podem não estar funcionando corretamente na rota. Por exemplo, auxílios à navegação, ou no aeroporto de chegada, ou no alternativo. Você deve revisar essa lista cuidadosamente, pois pode conter itens que te impedem de voar, como um ILS Cat 3. Não encontrando nada de interesse, eles informaram a tripulação da cabine e seguiram para a aeronave. Enquanto caminhavam para a aeronave, decidiram que o capitão seria o piloto em comando para este primeiro voo, e quando entraram na cabine, o capitão assumiu a aeronave. Livro de registro técnico. Verificar o livro de registro técnico também é muito importante, porque pode haver coisas lá que te impedem de voar. Certos procedimentos, como um sistema de pouso por instrumentos de categoria 3, requerem que determinados sistemas da aeronave estejam operacionais. O capitão examinou a lista de itens em espera, que é onde todos os defeitos atuais da aeronave são listados, mas não havia nada lá. Segundo o registro técnico, a aeronave estava em perfeitas condições.
Agora, o que o capitão não sabia era que esta aeronave em particular realmente teve muitos problemas durante os 6 meses antes deste voo. Especificamente, teve problemas com a unidade de referência inercial de dados de ar do lado esquerdo. É ADIRU. Agora, o 737800 tem dois ADIRUs, certo? E o que eles fazem é basicamente coletar todas as informações de todas as diferentes sondas fora da aeronave, como a sonda de pitot, a tomada estática, sondas de temperatura, vane de ângulo de ataque, coisas assim. Mas também combina essas informações com informações de suas unidades IRS, seu sistema de referência inercial. O sistema de referência inercial é basicamente um conjunto de 3 giroscópios a laser e 3 acelerômetros que atualizam continuamente as informações sobre a posição da aeronave. Ele fornece informações como proa, trilha, velocidade no solo, atitude, coisas assim. E alimenta isso no ADIRU, e a unidade de referência inercial de dados de ar pega essas informações, combina com todas as outras informações e, em seguida, leva isso para o computador de controle de voo. Nesse lado, existem 2 ADIRUs, existem 2 computadores de controle de voo e eles estão conectados a cada uma das telas. Normalmente, junto com os diretores de voo e os pilotos automáticos, então essa informação é realmente importante. Se houver algo errado com as informações do ADIRU, elas podem ser erroneamente alimentadas para os computadores de controle de voo, que então controlam o piloto automático e os diretores de voo, que estão mostrando ao piloto como eles deveriam estar pilotando a aeronave. O ADIRU esquerdo do lado do capitão foi substituído 2 vezes nos últimos 6 meses, porque ele estava enviando informações defeituosas e os pilotos estavam recebendo mensagens de falha durante o voo. Mas após cada ocorrência, os problemas não puderam ser reproduzidos no solo quando a organização de manutenção os tratava, sendo então intermitentes. A manutenção recebeu a aeronave com esses problemas relatados pelos pilotos. Eles haviam, em alguns casos, trocado o ADIRU em outras ocasiões. Eles não reproduziram a falha, apenas verificaram qual era. Tentar isolar, como não podia ser isolado, teria sido resolvido. O sistema teria sido testado, funcionaria bem, e então a aeronave seria liberada novamente. Havia também outro problema que essa aeronave tinha tido, e isso era um problema intermitente com a conexão entre o altímetro de rádio direito e o computador de controle de voo. E, novamente, este era um defeito intermitente. Então, ele havia sido relatado em um voo, e depois funcionava perfeitamente por 5 voos, até reaparecer novamente. A organização de manutenção substituiu parte deste sistema novamente, mas não conseguiu identificar a localização exata do problema. E como não havia nenhuma falha atual em nenhum desses sistemas, a organização de manutenção havia liberado a aeronave, e, segundo eles, estava livre de falhas. Então não havia nada escrito no registro técnico. E, realmente, não havia como o capitão saber que esta aeronave tinha esse histórico. A menos que ele tivesse ido muito, muito longe para olhar todas as falhas que ocorreram nos últimos 6 meses, o que realmente não se pode esperar que ele faça. E mesmo que ele tivesse feito isso, já que a manutenção teria corrigido todos os problemas, sem motivos para acreditar na persistência disso, os pilotos finalizaram a preparação pré-voo. Eles embarcaram seus 149 passageiros, recuaram e começaram a taxiar para decolar. Às 07h46, o voo 70080 da Royal Air Maroc decolou da pista 03 em Rabat. O capitão recolheu o trem de pouso e acionou o comando A, como de costume, e então continuou uma subida normal em direção a Paris-Orly. 1 hora após a decolagem, a tripulação notou o primeiro sinal de problema. E isso veio como uma mensagem na tela de controle dizendo desvio à esquerda do IRS. A tripulação não reconheceu a mensagem, nunca a tinha visto antes. Eles consultaram seus manuais em busca do significado dessa mensagem, mas não encontraram nenhuma referência a ela. Posteriormente, descobriu-se que não tinham informações sobre o assunto, porque a Royal Air Maroc havia recebido um boletim de serviço da Boeing dizendo que eles precisavam atualizar o software de seus FM6, e eles o fizeram, atualizaram para o software
mais recente, mas falharam em informar a Boeing que haviam cumprido com o boletim de serviço. E por causa disso, a Boeing não enviou as novas informações sobre todas as mensagens atualizadas de volta para a Royal Air Maroc. Então a tripulação estava procurando por essa mensagem, eles não conseguiram encontrá-la, mas sabe, eles meio que tinham uma ideia do que era. Então eles acessaram um submenu separado no computador de gerenciamento de voo. Eles analisaram a posição e velocidade de cada IRS, descobrindo que o IRS esquerdo estava em uma posição e velocidade significativamente diferentes do IRS direito. Então isso fez com que eles acreditassem que, ok, nós temos potencialmente um problema com o IRS esquerdo. Mas eles também notaram que parecia que a posição e a velocidade do IRS começaram a convergir com o IRS direito. Isso os fez acreditar que o sistema estava se autocorrigindo, então deixaram para lá. Não conseguiram encontrar mais informações de qualquer forma. Eles passaram a buscar informações meteorológicas para Paris-Orly, pois se aproximavam do destino. Como esperado, o tempo em Paris-Orly não estava bom. A visibilidade variava entre 400 a 450 metros, com vento leve de uma direção variável e uma temperatura de menos 2 graus. Então o capitão começou a configurar e preparar para uma aproximação ILS de categoria 3, como planejado no briefing. Ao voar uma aproximação ILS de categoria 3, os procedimentos diferem um pouco de uma aproximação normal. Isso porque uma aproximação ILS de categoria 3 é voada como um autoland, onde a aeronave pousa sozinha. Para a aeronave fazer isso, precisamos acionar os 2 pilotos automáticos em comando. E só podemos fazer isso após recebermos a autorização de aproximação e armarmos o modo de aproximação no piloto automático. O capitão informou que ajustaram seus mínimos independentemente em cada lado para 50 pés de rádio. Após o briefing, solicitaram e começaram a descida em direção a Paris. Durante a descida, a tripulação recebeu um segundo aviso em seu FMCCDU. Desta vez dizia: verifique a posição IRS. Agora, este aviso, eles tinham alguma orientação para isso. Mas como eles estavam na descida e já haviam analisado o problema do IRS antes, eles presumiram que este problema é o mesmo de antes. Nós já verificamos, estava se resolvendo, então eles não deram mais atenção a isso. A tripulação continuou descendo, mudando a frequência para o controlador de aproximação de Paris-Orly. Às 10h09, o voo 70080 da Royal Air Maroc foi autorizado a descer para 5.000 pés e virou à esquerda para interceptar o localizador da pista 06 para uma aproximação sistema de pouso por instrumentos categoria 3. Quando a aeronave interceptou o localizador, começou a oscilar levemente sobre ele. O controlador de aproximação viu isso acontecer e questionou a tripulação: vocês têm certeza de que estão estabelecidos no localizador? Porém, a tripulação não lhe respondeu. É possível que isso tenha ocorrido, porque a tripulação estava tentando acionar o segundo piloto automático em comando naquele momento. Porém, eles ainda não tinham recebido autorização para a aproximação, então o modo de aproximação não estava ativado. Então eles não podiam fazer isso toda vez que ligavam o comando B. Isso desengatava o comando A. E eles fizeram isso algumas vezes. Às 10h13min e 38 segundos, o controlador de aproximação chamou a tripulação novamente e pediu que confirmassem se estavam no localizador. Dessa vez, a tripulação respondeu afirmativamente. O controlador de aproximação os entregou à torre, mas não autorizou a aproximação. Então os pilotos chamaram o controlador da torre, informaram que estavam estabelecidos no localizador e questionou se tinham autorização para a aproximação. Negativo, vocês não estão. Me chame de volta quando estiverem a 5 milhas da aproximação final, o que é estranho, pois para chamar a 5 milhas da aproximação final, a tripulação precisava seguir a aproximação ILS. Então a tripulação respondeu a isso, perguntando se eles poderiam descer mais para 4.000 pés. E isso fez o controlador da torre liberá-los para uma aproximação. Quando a tripulação foi liberada para a aproximação,
o capitão ativou o modo de aproximação. Desta vez, o comando B funcionou, armando ambos os pilotos automáticos para o pouso automático. Lembre-se dos problemas desta aeronave com a conexão entre o altímetro de rádio e o computador de controle de voo direito. Agora, esse mesmo problema voltou novamente. E porque o computador de controle de voo, do lado direito, não conseguia verificar se a informação que estava recebendo do seu altímetro de rádio estava correta, ele agora desativou o comando B. Então, assim que o capitão ativou o comando B, ele se desconectou novamente. O capitão, então, tenta acionar o piloto automático B uma segunda vez novamente. A troca não funciona e desconecta o piloto automático A. Agora, o capitão precisa reativá-lo novamente. Eles percebem que há um problema com o piloto automático e não conseguem acionar o segundo, o que significa que não podem voar a categoria 3 ILS. Agora, não há indicação de qualquer problema do lado do primeiro oficial, não há bandeira de altímetro de rádio ou algo assim. Mas eles têm que interromper a aproximação. Isso ocorre a 3.250 pés, mas a altitude de aproximação perdida em Paris-Orly é de apenas 2.000 pés, significando que estão acima da altitude de aproximação perdida. Quando a tripulação informa ao controlador de torre que não consegue continuar a aproximação ILS categoria 3, o controlador apenas os instrui a se nivelar a 2.000 pés. Siga o procedimento de aproximação perdida e informe suas intenções. Ao fazer isso, a tripulação prepara a aeronave. Eles percebem imediatamente que o tempo está muito ruim para fazer outra aproximação em Paris-Orly. Em vez disso, eles têm que desviar. Mas felizmente, como discutimos anteriormente, eles sabem que o tempo, apesar de estar um pouco marginal, ainda é melhor em Lyon. Assim, eles poderão voar uma aproximação ILS, de categoria 1 no local. Então, neste ponto, a carga de trabalho para os pilotos realmente está começando a aumentar. Eles enfrentaram um problema com o sistema IRS esquerdo e não conseguiram acionar o piloto automático direito, o que não parece ter nada a ver com aquela falha. Eles precisaram fazer uma aproximação perdida, não padrão, e agora estão no meio de um desvio, o que sempre traz mais trabalho. O piloto deve conversar com a equipe de cabine para prepará-los. Eles precisam contatar a empresa para verificar o que fazer com os passageiros após o desvio, e também precisam começar a observar de perto o estado do combustível. Mas as coisas estão prestes a ficar muito piores para esses pilotos. E eu vou contar tudo sobre isso após esta breve mensagem do meu patrocinador, que torna possível para mim fazer esses tipos de vídeos. Ler textos ou assistir vídeos pode ser uma ótima forma de aprender o básico de um assunto. Mas se você é como eu, e eu acho que é, para aprender de fato, é necessário praticar. Você precisa realmente usar o conhecimento para que ele entre aqui. E é aqui que o patrocinador do vídeo de hoje, Brilliant, é uma ferramenta brilhante, porque Brilliant é uma plataforma de aprendizado interativa online para ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que ajuda você a ter uma compreensão muito mais profunda dos conceitos em matemática, ciência e ciência da computação, levando você através dos assuntos, parte por parte, de uma maneira realmente prática. Como educador, adoro como o Brilliant está fazendo isso e gosto muito de usá-lo. Se isso soa bem para você, então clique no link abaixo, brilliant.org/mentorpilot. Isso lhe dará uma avaliação gratuita de 7 dias para conferir. Se gostar, você terá 20% de desconto no pacote Premium. Então clique no link e comece a aprender agora. Durante o desvio em direção a Lyon, a aeronave está agora subindo para o nível de voo mais econômico para o desvio. Enquanto isso, o capitão tenta sintonizar um auxílio de navegação VOR para Lyon. Este é um auxílio de navegação terrestre que permite visualizar a direção e a distância do aeroporto. Mas enquanto ele está sintonizando a frequência, ele não parece conseguir identificá-la. Então, ele pega o identificador para o VOR, que é Lima Sierra Echo. E ele insere isso no FMC, e ao fazer isso, o FMC informa a ele que esse auxílio à navegação está a mais de 3.000 milhas náuticas de distância. O capitão não compreende o motivo dessa situação. E isso agora está começando a semear algumas dúvidas em sua mente,
sobre o status de navegação de sua aeronave. Isso está acontecendo porque o VOR Lima Sierra Yankee foi notificado como inoperante via Notice to Airmen e substituído por uma ajuda de navegação temporária com código diferente. Mas este Notice to Airmen não estava na seção normal para o destino e alternativa, estava na seção de rota. Então nem o capitão nem o primeiro oficial perceberam isso. À medida que se aproximam de Lyon, seu destino alternativo, o capitão começa a se preparar para a aproximação ILS categoria 1, na pista 35 direita. E parte da preparação é calcular a distância de pouso e também ajustar o freio automático desejado para o pouso. O capitão seleciona a configuração do freio automático, mas ao fazer isso, recebe uma luz de desarme indicando que o freio automático parece não estar funcionando. Eles seguem a lista de verificação não normal QRH. Ele tenta redefinir novamente, sem sucesso, então desliga. Eles precisam usar a frenagem manual, o que não é um grande problema. Mas você pode começar a ver aqui agora que existem muitos sistemas diferentes que parecem não estar conectados uns aos outros que estão falhando. Na verdade, o sistema de freio automático está usando informações do ADIRU esquerdo. E porque não está recebendo informações corretas, agora não está armando. Mas o capitão ainda não fez essa conexão. Às 10 horas e 44 minutos, a tripulação é entregue ao controlador de aproximação de Lyon. O controlador instrui-os a descer primeiro para o nível de voo 90 e, em seguida, para 3.000 pés, para vetoração radar na aproximação ILS para a pista 35 direita, em Lyon. 2 minutos depois, ele diz à tripulação para virar à esquerda na proa de 020 graus. E nesta proa, eles estão autorizados para a aproximação completa ILS na pista 35 direita. Enquanto a aeronave agora está virando à esquerda, o capitão alcança e aciona o modo Vorlock no piloto automático. Neste modo, o piloto automático capturará primeiro o sinal do localizador. O capitão pretende armar o modo de aproximação completa para capturar a rampa de planeio e iniciar a descida em direção à pista. Eles também começam a estender os flaps 1, flaps 5 e a diminuir a velocidade da aeronave. À medida que a aeronave se aproxima do localizador, o controlador de aproximação passa a aeronave para o controlador da Torre de Lyon. Mas antes que os pilotos tenham a chance de chamar o controlador da torre, o localizador é capturado. Os pilotos aguardam a aeronave curvar à esquerda para se alinhar com a pista 35 direita. Porém, algo inesperado ocorre nesse momento. Lembra-se da pequena falha que estava se infiltrando no sistema IRS esquerdo? Essa falha está afetando o ADIRU esquerdo, que envia sinais para o computador de controle de voo responsável pelo piloto automático. E em vez da aeronave virar à esquerda para interceptar o localizador, ela agora começa a inclinar-se 30 graus para a direita e começa a virar para uma proa de 0 graus, que é quase perpendicular ao curso pretendido. Inicialmente, os pilotos não fazem nada, apenas monitoram o sistema. E o capitão acha que eles capturaram o localizador errado, o que aumenta ainda mais suas dúvidas sobre as informações que vê à sua frente no seu display de navegação. O piloto automático percebe seus erros e começa-se a virar à esquerda. Logo, o computador de controle de voo do lado esquerdo percebe que está recebendo informações errôneas e desconecta o piloto automático, deixando o capitão pilotar a aeronave manualmente novamente. Mas a aeronave agora está a uma distância de 1,6 milhas náuticas da linha central, paralela à linha central para baixo. O primeiro oficial contata o controlador da Torre de Lyon. Enquanto realizam essa ação, encontram-se a 9 milhas da aproximação final e a 1,6 milhas a leste da linha central. E o capitão percebe que não será capaz de estabilizar essa aproximação. Então, mais uma vez, a tripulação informa ao controlador que precisa arremeter. O controlador da torre confirma e informa a tripulação isso. Do ponto de vista dele, não parece que eles estão nem perto do sinal do localizador. Isso só reforça a percepção da tripulação de que há algo muito errado com o sistema de navegação. Eles iniciam a arremetida e deveriam subir para 5.000 pés, com o capitão ainda pilotando manualmente. E ele voa através da altitude de 5.000 pés da aproximação perdida
e continua até 5.600 pés, onde ele aciona o comando B, e isso inicia uma leve descida de volta para 5.000 pés. A tripulação é instruída a voltar para a frequência do controlador de aproximação de Lyon, e o controlador de aproximação dá à tripulação uma vetorização para o sul para começar a preparar para outra aproximação. Mas as coisas estão prestes a ficar muito complicadas, porque quando a aeronave finaliza a curva, um valor limite é excedido dentro do ADIRU esquerdo. Isso faz com que um aviso de falha do IRS apareça no painel. Isso também causa um aviso de cautela principal para os pilotos e desconecta o piloto automático, remove os diretores de voo do lado esquerdo e as informações de arfagem, rolagem e proa para o capitão. O capitão continua a pilotar manualmente a aeronave e há uma lista de verificação não normal de falha do IRS a ser feita. Mas agora, a carga de trabalho ficou tão alta para essa equipe que o capitão, em vez de chamar por essa lista de verificação, apenas faz um dos itens que ele se lembra de memória, que é ele coloca o interruptor de transferência do IRS de normal para ambos à direita. Essa ação faz parte da lista de verificação, mas há muitas outras coisas importantes nela também. Por exemplo, ele instrui a tripulação a não usar o piloto automático para a aproximação. Mas o capitão sente que agora eles fizeram um desvio e outra arremetida, eles estão com pouco combustível. Ele precisa acelerar as coisas e pousar essa aeronave. E ele não entende por que todos esses sistemas estão falhando para eles. Nesse ínterim, o capitão continua pilotando manualmente a aeronave, mas com instrumentação bastante limitada, até que ele mude os IRS para a direita. Como ele está fazendo isso de memória, não está prestando muita atenção na limitada instrumentação que tem, o que significa que perdeu que ele elevou a aeronave de 5.000 pés para 6.500 pés. Quando ele percebe isso, ele alcança e aciona o comando B. Ele também aciona o acelerador automático, e a aeronave, mais uma vez, desce de volta para 5.000 pés. Os pilotos começam a discutir como dar continuidade ao voo, se tentarão uma segunda aproximação em Lyon, ou se desviarão mais para baixo até Marsella. Eles obtiveram as condições meteorológicas de Marsella durante o voo para Paris, mas isso foi há muito tempo, e não têm certeza se o tempo ainda está bom em Marsella. Eles acessam o sistema de comunicação, endereçamento e relatório de aeronaves, sistema de comunicação, endereçamento e relatório de aeronaves. Mas eles só recebem uma mensagem de sistema de comunicação, endereçamento e relatório de aeronaves CENTCOM, indicando que o sistema de comunicação, endereçamento e relatório de aeronaves não está recebendo informação. Então, baseados no fato de que eles não sabem o que, se é como em Marsella, eles tomam a decisão de fazer outra aproximação em Lyon. Mas eles têm essa pressão de tempo percebida. Eles, na verdade, não olharam muito de perto quanto combustível eles realmente têm disponível. Se tivessem feito isso, teriam notado que a tonelada extra que carregaram de Rabat está sendo muito útil aqui. Isso permitirá que eles fiquem em espera por quase 20 minutos, antes de poderem fazer a próxima aproximação em Lyon, e eles ainda pousariam com mais do que o combustível de reserva final deles. Esses 20 minutos poderiam ter sido usados para passar pela lista de verificação não normal da falha do IRS, por exemplo, o que teria dado a eles uma orientação melhor e uma base mais sólida para a próxima aproximação. Entretanto, a tripulação está se preparando para fazer uma segunda aproximação rápida em direção a Lyon. E a partir das comunicações que estão acontecendo a partir de agora, há um som claro em suas vozes de que eles estão começando a ficar realmente estressados com a situação. Eu entendo isso. Esses caras estão lidando com a pressão do tempo e o fato de que fizeram 2 arremetidas em condições climáticas marginais. Eles também estão duvidando de seus sistemas. Eles estão duvidando se o que eles veem à frente deles é realmente preciso. E eles realmente não entendem por que todas essas falhas continuam acontecendo. Então, a carga de trabalho deve ter sido enorme neste ponto, e isso vai começar a afetar a gestão de recursos da tripulação a partir deste ponto em diante. O fato de o capitão ter mudado o seletor de modo IRS para ambos à direita
restaurou a instrumentação nos 2 displays de voo primários. Mas o capitão ainda toma a decisão de que provavelmente é melhor para o primeiro oficial ser o piloto em comando, já que a instrumentação parece estar funcionando melhor do lado dele. Então, ele passa os controles para o primeiro oficial e assume o rádio. Ele agora também chama o controlador de aproximação de Lyon e diz a ele que estão tendo problemas com a sua posição. Esta é a primeira vez que qualquer um dos controladores foi informado sobre o tipo de problemas técnicos que a tripulação está enfrentando. O controlador de aproximação reconhece isso e dá a ele uma direita. Vire à direita para a proa 355 graus para interceptar o localizador da pista 35 direita. Durante a curva da aeronave para a proa, o amortecedor de guinada falha subitamente. Isso provavelmente também pareceu uma falha bem aleatória para a tripulação, ou seja, não parece estar relacionado às outras falhas técnicas que eles enfrentam, mas isso é uma característica do Boeing 737. Se eles estão voando com o piloto automático acionado com uma falha no IRS, o amortecedor de guinada é projetado para desligar 30 segundos após o piloto automático ser acionado. Para evitar que sinais defeituosos do IRS façam o amortecedor de guinada virar a aeronave para o lado errado. Contudo, este é um conhecimento técnico extremamente aprofundado. É muito improvável que a tripulação, sob uma carga de trabalho tão extrema, conseguisse se lembrar de algo assim. A tripulação não realiza a lista de verificação associada à falha do amortecedor de guinada, pois estão interceptando o localizador. Quando a aeronave intercepta, a rampa de planeio mais uma vez. A conexão defeituosa entre o altímetro de rádio do lado direito e o computador de controle de voo interrompe os sinais para o piloto automático B. Neste caso, ele desconecta o piloto automático B e também remove os diretores de voo de ambos os pilotos. A partir de agora, a tripulação terá que pilotar uma aproximação ILS manualmente usando dados brutos. E eu só quero deixar isso claro, que nós praticamos aproximações de voo manual com dados brutos no simulador. Na verdade, é um exercício de gerenciamento de recursos da tripulação realmente muito bom, porque a carga de trabalho aumentaria tremendamente para o piloto que está voando. O piloto precisa antecipar o movimento do nível de empuxo, pois toda vez que o empuxo é adicionado, a aeronave arfa um pouco para cima, e quando retirado, ela arfa para baixo. O mesmo acontece quando você está mudando a configuração e é necessário aumentar enormemente a velocidade de varredura do seu instrumento. Porque se você estiver focando demais, por exemplo, em manter o localizador, então provavelmente vai perder a rampa de planeio. E se você focar demais na rampa de planeio, pode perder a velocidade. Quando você tem o diretor de voo, ele cuida da maior parte disso. Assim, você não precisa fazer a varredura tão rapidamente, mas também significa que precisa cronometrar. Por exemplo, ao fazer a lista de verificação de pouso, certifique-se de que o piloto que está voando não esteja corrigindo enquanto você a inicia, para que ele não consiga seguir e verificar a lista corretamente. Mas claro, neste caso, a tripulação já está sob uma enorme carga de trabalho e eles não se prepararam mentalmente para isso. Enquanto isso ocorre, o primeiro oficial, que é o piloto no comando, simplesmente passa os controles para o capitão. Isso ocorre quando a aeronave intercepta a rampa de planeio. Então, a aeronave vai precisar descer imediatamente para seguir a rampa de planeio para baixo. O capitão faz isso, mas ele exagera um pouco. Ele aumenta muito a velocidade vertical e começa a ficar abaixo da rampa de planeio. Às 11 horas, 08 minutos, 38 segundos, o capitão informa ao controlador de aproximação que está prosseguindo com a aproximação manual. Isso não faz sentido para o controlador de aproximação. Então ele o chama e pede para confirmar que ele tem a pista à vista, ao que o capitão responde negativamente. O capitão está manuseando o rádio e pilotando manualmente a aeronave, provavelmente porque tudo aconteceu muito rápido. Porém, não houve tempo para passar formalmente o rádio ao primeiro oficial. Daqui para frente, as chamadas do capitão para o controle de tráfego são feitas em francês, sua língua nativa. Isso é outro sinal de possível sobrecarga para o capitão,
porque até este ponto ele tem feito tudo em inglês, mas agora ele está voltando para o francês. O capitão solicita ao controlador de aproximação a confirmação de que estão no localizador correto, mais uma vez indicando que ele realmente não confia nos instrumentos à sua frente. O controle de aproximação informa que não pode confirmar se a rampa de planeio e a captura do localizador estão corretas, mas que parece adequado da perspectiva dele. O controle de aproximação instrui a tripulação a mudar para uma frequência da Torre de Lyon, e neste momento o copiloto assume o rádio e troca de canal. Eles selecionam trem de pouso para baixo, e ao passarem 950 pés, estão 2 pontos abaixo. Na rampa de planeio, e um aviso de rampa de planeio do GPWS é emitido. Isso coincide com um aviso de altitude mínima segura na estação do controlador de aproximação. Mas ele passou a equipe para o controlador da torre, então não pôde avisá-los. O primeiro oficial contata a torre, mas a aproximação segue fora dos critérios de estabilização. Eles ainda estão mais de 1,5 ponto abaixo e começando a desviar para a esquerda da linha central. O controlador de torre pode ver isso, e ele pergunta à tripulação se eles estão visualizando a pista, e eles respondem negativamente. O aviso de proximidade do solo continua a emitir aviso de rampa de planeio e também emite um aviso de taxa de descida quando a taxa de descida ultrapassa 2.250 pés por minuto. A 560 pés acima do solo, a aeronave está a 162 nós e a velocidade está aumentando. Estão 1,4 pontos abaixo da rampa de planeio. E o primeiro oficial agora chama a torre e diz: Nós estamos, nós estamos, nós estamos. Arremeta Air Maroc, como ele está chamando isso. A aeronave sai de abaixo das nuvens e os pilotos podem começar a ver a pista. Eles percebem que estão entre a pista 35 direita e 35 esquerda e que estão muito, muito baixo. O capitão decide continuar a má aproximação e desviar para uma direita, para se alinhar com o localizador para a pista 35, direita a 400 pés. Eles ainda não estão configurados para pousar e voam a 178 nós enquanto continuam a aproximação. O primeiro oficial agora entra em contato novamente com a torre e diz a eles que, na verdade, vamos continuar a aproximação. Aos 240 pés, eles recebem um aviso de terreno muito baixo do EGPWS. A torre o chama e pergunta: confirme que você tem a pista à vista, ao que a tripulação responde afirmativamente. Eles seguem a aproximação e a 180 pés estão a 1 km da pista 35, direita. Apesar dos avisos de terreno muito baixo, eles prosseguem com o pouso. A tripulação agora está liberada para pousar e a 80 pés selecionam flaps 40 para o pouso. Após 10 segundos, a aeronave pousa na pista 35 à direita. Eles tocam o solo cerca de 150 metros além da zona de toque de pouso e a uma velocidade de 159 nós. Eles desaceleram normalmente e desocupam a pista sem mais incidentes. Quando param no stand, desembarcam os passageiros e o capitão contata essa empresa. Ele informa e registra no log técnico todas as diferentes falhas técnicas ocorridas. Porém, ele omite detalhes sobre a aproximação instável e os repetidos alertas do GPWS recebidos. Devido a isso, não acionaram o disjuntor do gravador de voz do cockpit, o que significa que as gravações não foram salvas para a investigação posterior. Tudo que você ouviu aqui vem da investigação, que é baseada nas entrevistas que eles fizeram com a tripulação de voo, os controladores de tráfego aéreo e o gravador de dados de voo, ao qual eles tiveram acesso. Como isso aconteceu inicialmente e por que o capitão decidiu prosseguir com uma aproximação visivelmente instável? Bem, a equipe de investigação de incidentes aéreos analisou todos os dados que tinham e descobriram que havia algumas práticas ruins quando se tratava de relatar defeitos técnicos no diário técnico na Royal Air Maroc. Isso levou o departamento de manutenção a não conseguir seguir as técnicas corretas de isolamento de falhas necessárias. E isso permitiu que essas duas falhas separadas fossem levadas para o voo do incidente. Essas duas falhas interferiram com o piloto automático, o diretor de voo, o amortecedor de guinada
e o freio automático de uma maneira que criou muita desconfiança entre a tripulação e a aeronave. Isso, aliado à pressão de tempo percebida, degradou a gestão de recursos da tripulação no cockpit a ponto de o capitão querer apenas pousar a aeronave. Ele relatou aos investigadores que, ao ver a pista, ouviu o primeiro oficial pedindo para arremeter. Mas ele afirmou que não queria mais pilotar o avião com esses defeitos. Eu consigo ver a pista ali, eu vou apenas pousá-la no chão e levá-la a um engenheiro. A coisa realmente incrível aqui é que depois que isso aconteceu, a Royal Air Maroc chamou um engenheiro de manutenção de linha que saiu para tentar lidar com a aeronave. Porém, novamente não conseguiu reproduzir a falha após iniciar e verificar a aeronave no solo. Então acabou com o mesmo piloto pilotando a mesma aeronave no mesmo dia. De volta a Paris, Orly novamente, onde eles pegaram os passageiros. Eles voaram a aeronave para Marrakech e, na aproximação, onde o primeiro oficial pilotava. Novamente, o piloto automático foi desligado. A investigação resultou em diversas recomendações, sendo algumas direcionadas a Boeing, por permitir que uma falha do IRS afete os computadores de controle de voo de uma maneira que a aeronave possa começar a se desviar do caminho de voo pretendido. Mas também houve feedback para a Royal Air Maroc sobre a maneira como os capitães anotaram. As questões no livro de registro técnico precisavam ser mais exatas e cobrir todas as diferentes falhas que eles haviam experimentado. Também houve feedback sobre como a tripulação lidou com o gerenciamento de falha técnica e o uso da lista de verificação QRH. Os dois pilotos receberam treinamento em escola de solo e também 2 sessões de simulador de 4 horas que se concentraram em problemas com os sistemas IRS e como voar abordagens de dados brutos manualmente. Se quiser continuar assistindo em maratona acidentes e incidentes aéreos, confira este vídeo aqui em cima. Espero que você tenha visto e se inscrito no meu novo canal Mentour Now, onde eu faço conteúdo mais técnico sobre aviação. Para apoiar o canal, considere se juntar à minha equipe no Patreon. É muito bem-vindo. Tenha um dia absolutamente fantástico e te vejo na próxima vez. Tchau, tchau.